estamos começando mais um programa e olha só quem participa do Gente.com de hoje. Conhece? Essa personagem foi inspirada no samba de Mário Lago. Ai, que saudade da Amélia. A diferença é que essa aqui joga por terra o mito da mulher de verdade que existia na época em que a música foi composta. Ela é um personagem que fala o que pensa. Poderíamos dizer que ela, sim, é uma mulher de verdade. E eu converso com a criadora da Amélie, a cartunista Priscila Vieira. Ótimo falar com você, Priscila, até porque Obrigada. eu morro de curiosidade para saber o que se passa na cabeça da mulher que inventou essa outra mulher que diz um monte de coisas que a gente quer falar e às vezes não pode. Todo mundo quer saber isso. Então, como é que surgiu a Amélie? A Amélie foi criada no Natal de 2005. Eu estava saindo de um relacionamento que eu não conseguia ter muito contato com a pessoa, a famosa DR não rolava. Indignada com isso e sem gostar de Natal, fui para a prancheta desenhar, né? E pensei, puxa vida, as pessoas não gostam de conversar na relação hoje, então aconselho que comprem uma boneca, né? Para conversar. Os homens, você se Os refere, homens, né? os homens. Que os homens não gostam de conversar na relação, A Priscila? maioria acho que não gosta, né? Eles são mais quietos, mais introspectivos. Daí eu fui para a prancheta, desenhei essa boneca e falei, puxa, vou fazer essa boneca inflável, só que ela vai vir com 2 erros de fabricação. Ela pensa e fala, né? Daí, a partir daí é que se desenvolveram as historinhas. E aí começou a situação difícil do dono da boneca, porque ele comprou sem saber desse erro de fabricação. A primeira tirinha que foi publicada super despretensiosamente no blog, né? Foi só para dar vazão mesmo aos sórdidos sentimentos, né? Daí ele compra essa boneca e diz que, poxa, por um preço módico ele vai ter uma mulher que não vai perturbar, que não vai querer discutir a relação, que não vai menstruar, né? Todos os que ele chama de problemas que uma mulher tem. Que, não na vai verdade, querer saber onde você estava, por que chegou nessa hora. São só mulheres existindo, né? Não são problemas. Daí ele abre a caixa e ele fala, puxa, por um preço módico, uma mulher assim, né? E ela já responde, mas eu também falo, penso, penduro calcinha no chuveiro, né? Não passo roupa, essas coisas todas, né? Ixi, daí começa a história da Amélie, que na verdade ganhou uma proporção que eu imagino nem você esperava, Priscila. Na verdade, criei super despretensiosa para publicar no blog mesmo, né? Só que daí começaram a surgir convites para participar de exposições sobre direitos da mulher sempre. Venezuela, na Espanha. Daí ela foi traduzida já para espanhol. Daí veio o convite do Metro Internacional para publicar as tirinhas diariamente. Ou seja, né, nem eu tinha reconhecido o potencial da boneca e as outras pessoas reconheceram. E reconheceram também esse discurso um pouquinho, com um pé um pouquinho no feminismo que ela tem, né? Então vamos começar explicando sobre isso. Quem é a Amélie? Como é que você estruturou esse personagem e o que ela tem a ver com você? Acho que essa matriz de indignação ela tem, né? Mas depois que eu comecei a perceber que as pessoas reconheciam esse feminismo, um pouquinho desse feminismo nela, eu comecei também a dar esse tom, né? Que às vezes foge um pouco do meu discurso, mas que tem a ver com o discurso do personagem, né? Então, ela tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho de todo mundo. Por exemplo, tirinhas que você já fez que tiveram uma repercussão muito grande, são que reações da Amélie? O que pega muito, que o público, as mulheres pensam assim, opa, essa sou eu, é o que eu queria ter feito, é o que eu queria ter falado, e os homens às vezes ficam com aquela pontinha de indignação. Até porque eu imagino que você tem muito retorno de público, né? Tem bastante retorno. As mulheres conseguem perceber o discurso mais aprofundado dela. Né? Porque, lógico, elas são mulheres e sabem o que a gente passa. Os homens já querem saber, Priscila, quando sai a boneca, né? Pra gente comprar. Né? Mesmo sabendo que ela fala e pensa. Pois é, daí eu falo, olha, ela não vai ser do jeito que você está pensando, daí aperta a mãozinha, ela vai soltar umas frases de Nietzsche. Não vai ser assim do jeito que você está pensando, né? Dele, acho que eu não quero os homens, né? E a Amélie também, por exemplo, o que preocupa a Amélie? O que a deixa chateada, de saco cheio, enfim, a correria do dia a dia das mulheres, as traições dos homens, o envelhecimento, essa cobrança para que a gente seja sempre linda, bem disposta, dê conta de tudo, o quê? Todas essas coisas em primeiro lugar. Todas, é um mix disso, na verdade, né?
E a gente conta, reclama com verdade, com seriedade, parece que as pessoas não reconhecem, né? Parece, nossa, tá pirando, a vida é assim. Mas quando você põe com humor e faz uma caricatura disso, as pessoas dão risada e reconhecem, né? E se reconhecem ali. Você já teve retorno de público, assim, que até te surpreendeu? Ah, já. Por exemplo, de mulheres que, como o livro não foi lançado ainda, elas recortam as tirinhas e colam na geladeira, bem onde o homem abre para pegar, sei lá, cerveja. Daí, para ele ler. Daí elas já escreveram para mim, Priscila, já discuti esse assunto com ele ontem, a gente teve a maior briga, daí eu recortei tua tirinha e colei ali. E elas têm tirinhas para colar na geladeira, elas vão recortando temáticas para colocar na geladeira. Por exemplo, um tema que pega muito. Ai, já um tema que pega muito é sexual, né? Quando o homem não dá conta, assim, a Meli dá uma resposta engraçada para isso. Ah, é? Elas gostam e eles ficam, nossa, é assim que a mulher pensa. Porque geralmente ela fala, eu entendo, amor, né? Algo do gênero. Mas passa mil coisas pela cabeça. E a Meli verbaliza isso, né? O que assusta um pouco os homens também. Você foi cruel com os homens, né, Priscila? Porque você Eu não não, deu a sequer nome para o dono dela. Pois é, ele é meio perdido, né, coitado? Ele está perdido na situação. Ele está perdido, ele é aquele tipo de homem que hoje não sabe qual é o papel dele, né, diante do que a mulher se tornou, né, no mercado de trabalho, na família, né. Ele está completamente perdido. E ela é essa explosão de verbos mesmo, né. Você acha que, até pensando nessa personagem, está mais fácil, está mais difícil para a mulher viver nesse contexto? Eu acho que está mais difícil. Acho que atualmente mais difícil. Pela experiência que você tem. E vai demorar um pouco ainda para a coisa se normalizar. Os homens ainda acho que se mostram muito assustados, né? Porque o fato da gente poder falar, porque a Meli fala o que dá na telha, digamos assim, e hoje as mulheres podem falar, mas isso não quer dizer que melhorou acho que de 2005 a condição? Até hoje, que é quando ela foi criada, 8 anos já se passaram e as coisas já mudaram também. Coisas que eu publiquei em 2005, 2006, hoje já não fazem sentido. Porque a mulher ganhou ainda mais poder, eu percebi, com o passar desses 8 anos, né? Então, eu imagino que com o passar do tempo as mulheres vão assumir cada vez mais cargos e funções, os homens vão ficar cada vez mais assustados e vai demorar um belo tempo ainda para acontecer um equilíbrio. Você fica, às vezes, se preocupa em não deixar que ela se torne uma chata, a mandona, dona da razão, porque esse tipo de mulher também, às vezes... Né? Me preocupa também. Que a mulher é independente demais. Isso, também me preocupa. E as coisas vão mudando também. Por exemplo, te falei, há 8 anos, né, que ela é publicada. Tive que mudar um pouquinho o discurso, porque em 2005 fazia sentido, hoje já não faz mais tanto sentido ser tão mandona como você falou, assim, né? Assim, já conquistamos, não precisa publicar tanto Ficar lembrando assim. isso toda hora. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais a história da Priscila, como ela começou a desenhar. Acredita que foi com 4 anos de idade? Você já vai ver mais detalhes. Até já.
O Gente.com volta, hoje estamos falando de humor, recebendo aqui no estúdio a bela cartunista Priscila Vieira, criadora da Amélie. Aliás, Priscila, que linda você. Eu vou perguntar qual é a sua altura, gente, que moça elegante. Altíssima, né? No térreo eu tenho 1,80 m. 1,80 m? No térreo. Não, e ela contou que pintou o cabelo logo depois que criou a Amélie. Por quê? Porque alguns jornalistas perguntavam qual era a semelhança física entre a Amélie e eu. E assim, a Amélie é uma boneca inflável. E... Mas você era loira, então? Eu era loira. Pintei de preto do dia para a noite. Para não ficar parecendo com a Amélie? Para não parecer com a Amélie. Mas a Priscila Reneguei se parece com a Amélie em muitas coisas. É o que eu te falei, tem um pouquinho de alter ego ali, né? Vamos ver um pouquinho da história da Priscila, desde quando ela começou, os primeiros desenhos. Eu acho que eu tenho uma história comum, assim, entre todos os cartunistas, né? Que a gente desenha desde criancinha. E desde os 4 anos de idade eu já pedia para ir em aula de desenho. Aqui foi uma das minhas primeiras aulas de desenho em que a professora, eu tinha 4 anos de idade, ela já falava, nossa, a montanha é grandona, muito maior do que a árvore que está aqui na frente. Só que a árvore está em primeiro plano, né? Aquilo já abre um outro mundo para criança, né? Então, desde os 4 anos, eu já venho percebendo as imagens assim, né? Daí, em casa, lógico, né? Uma qualidade bem pior e sem acompanhamento, eu já fiz isso. Já tendia para algo que diria que eu seria cartunista, né? Sei lá, fiz 12, 13, 14 anos, comecei a fazer fanzines. Tudo com colagem mesmo. Xerocava para vender na escola, para poder ir nos shows que eu gostava. Mas tudo feito à mão e xerocado, né? E logo depois disso, fui parar num jornal, que é a Tribuna de São José dos Pinhais. E lá, imagina, com 13, 14 anos, fazendo charge política, né? E aí não parou mais. E como é que você está circulando nesse universo que ainda é tão masculino, né? O universo do cartoon. A história sempre deu pouca voz para as mulheres, né? Ultimamente que a gente tem conseguido isso, falando em Brasil ainda, né? Mas o humor, historicamente, sempre foi feito por homens e para homens. Se a gente pegar um pasquim da vida lá, década de 60, sei lá, eu começo a ver os cartoons, meu Deus do céu, a mulher é o objeto da piada. Ou é a gostosa, ou é a sogra, né? Ou ainda é a chata. Muito, né? Ainda é, né? Então tá mudando aos poucos. Agora que a gente tem mais cartunistas aí no mercado, mulheres, né? Tem, sei lá. Quando eu comecei a ir em salões de humor, isso, quando eu tinha realmente era adolescente, uns 17 anos, nunca encontrava mulheres. Nunca, nunca. Assim, só homens, só aqueles cartunistas, os de sempre, né? E agora não, eu encontro até umas 3, 4 meninas. Eram homens fazendo humor para os homens. Para os homens. E agora não assim, mais. Por que a mulher vai desenhar e vai querer fazer humor, sendo que ela está sendo tão mal representada, né? Aquilo nem interessava para elas. Né? Por que eu vou fazer isso se eu sou o objeto da piada? Mas você tem essa preocupação de mostrar essa nova mulher, enfim, ou é só uma brincadeira, é humor, vou fazer rir? Mulher também as duas ser coisas. divertida? Se eu não me divertir com o meu trabalho, é melhor eu fazer outra coisa, né? É verdade. Eu me divirto também, quero que tenha graça para mim, antes de tudo, né? Mas é um trabalho acima de tudo, né? Quer dizer, trabalho. Você tem que entregar as tirinhas, tem horário, você está hoje em várias publicações. Isso, mas não tem essa de, quando vem inspiração eu faço. Não é uma linha de produção. Você, 6 da tarde, tem que entregar a tirinha e entrega. Você sabe como é jornalismo, né? Exatamente. Na base do chicote. E essas tirinhas já foram publicadas, inclusive, fora do Brasil, né, Priscila? Já. Até as primeiras exposições que a Amélie participou foram fora do país, né? A última que ela participou agora foi na Austrália, né? Sempre traduzida, foi traduzida até para grego, então, que dizem que é um país super machista. Agora, é difícil você fazer humor para culturas diferentes, porque assim, eu imagino, a tirinha ela tem uma característica interessante, que você tem que passar toda uma mensagem ali naqueles poucos quadrinhos, você tem que conseguir
fazer o humor tem várias atribuições, num espaço muito curto, numa linguagem muito simples. E aí você fazer isso também para outros públicos. O que falam, o que os homens têm uma ideia da mulher é que ela não tem poder de síntese. Assim, a mulher fala demais, sempre tem essa coisa, né? Muitos homens falam isso. Daí eles ficam, nossa, você resume tudo isso em uma tirinha só, né? Então tem isso também, né? Do poder de síntese e de divertir, mas também de informar, de fazer refletir, todas essas coisas juntas ali, né? Um mix de coisas para culminar num cartoon, numa tirinha. Tem um videozinho da Amélie pra gente assistir, rapidinho. Amélie, você é apenas uma boneca, mas não deve nada para nenhuma mulher de verdade. Já você, querido, deve-me uns 318 orgasmos. Qual que é o tema que mais te atrai? Tem algum tema assim que é proibido, Priscila? Proibido que eu diga assim, não convém que se toque nesse assunto. Não, nunca me senti censurada, assim. Não. Teve uma tirinha só que uma publicação me censurou, mas porque mexia com os árabes. Era uma tirinha da Amélie. Ela estava de burca, né, de preto, assim, duas do lado, de burca também olhando para ela, que estava no centro, né? Duas ao lado e a Amélie no centro e elas olhando torto. Daí no último quadrinho a Amélie aparece com uma burca por aqui, assim, cobrindo só a cabeça e falando para as outras duas que estavam olhando torto para ela, ah, mas é uma pechincha, foi uma pechincha, né? Que mulher existe? Foi uma pechincha, mas não cobre nada, né? Aí essa você não pôde publicar? Essa eu não pude publicar, porque foi bem na época dos problemas deles lá, né? Enfim, que geraria problema. Mas nunca fui censurada, assim, de algum assunto. Nossa, isso não pode falar. E você pretende amadurecer a personagem, tipo assim, seguir com ela, passando pela idade e tal, depois se tornando uma mulher madura? Como é que, quando você cria um personagem que cai no gosto popular, como é que você lida com isso? Puxa vida. E com o tempo? Isso ainda não te preocupou? Até quando Já, eu vou poder seguir com a Amélie? Já me preocupou. Tem cartunistas que param de fazer, como o Quino parou de fazer a Mafalda. Pois é. Tem os que matam o personagem, como a Angeli matou a Rebordosa. Eu estou em dúvida ainda, o que eu faço com ela? Não mate. Não, deixa ela se tornar uma senhora irreverente. O máximo que eu posso fazer é desinflar e guardar na caixinha por um tempo, talvez, não sei. E aí, ele vai querer comprar outra. Ele vai querer comprar outra. Daí começa uma nova história. De traição ainda. Terrível. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos terminando esse papo com a Priscila Vieira, que é cartunista e criou a personagem Amélie. Alô? Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, documento. Mas eles quem? Liga para 190. Tentei ligar pra polícia, pede... bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta. O que eu faço? Meu Deus, o que eu posso Estão fazer? aqui dentro. São 3, Passa o endereço. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma. O que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de Ah, rato. mas catar. Mas você é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Voltamos com Gente.com, hoje participando conosco a cartunista, a bela cartunista Priscila Vieira, que é a criadora da personagem Amélie, essa boneca que você está vendo também aqui no estúdio com a gente. Por onde você vai, às vezes você carrega a Amélie, Priscila? A Amélie sempre é carregar. Todos os personagens você carrega na sua mente, no seu coração. Às vezes eu estou falando com você, já estou interpretando segundo outros personagens aqui. Tem uma boneca mesmo inflável? Você pensou em pedir para fazer? Não, a boneca mesmo não, ainda não. Mas já fiz produtos para site de produto erótico, mas daí para satisfação feminina. Ah, é? Como assim? Gelzinho, coisinhas mais delicadas. Entendi, assim. entendi. Bom,
Falando agora sobre a reação das feministas, porque você participa de muitos congressos, de discussões, também de debates com outros cartunistas, reuniões de grupos, né? Curitiba Isso. mesmo tem os grupos de cartunistas, você participa, enfim. Como é que esse pessoal recebe a personagem? Porque é uma personagem também sujeita a críticas, a interpretações equivocadas. Sim. Às vezes você não quis dizer alguma coisa e entenderam isso. Até uma coisa me surpreendeu no ano passado, acho que foi, aconteceu aqui em Curitiba. A gente anda tanto em congresso, em concursos aí pelo Brasil, mas aqui em Curitiba aconteceu a Gibicon e vários cartazes de vários cartunistas foram espalhados pela cidade. Uns cartazes grandes que tem em ponto de ônibus. Daí, lógico, tinha cartoons da década de 60, que lógico, né, a mulher era interpretada de uma outra forma, por um desenhista homem. Só que os cartazes foram pichados, escreveram machista em cima. Inclusive do meu, que tinha a Meli gigante, assim, dizendo que estava com TPM. Que é a maneira como, é um pouquinho de alter ego, a maneira como eu me sinto e sou, né? Gigante quando eu fico com TPM, eu me sinto assim, meio monstra, que é o cartaz daquele filme, né? Que ela vira uma monstra mesmo. Tipo assim, não se aproxime de mim. Só que o cartaz não vinha com legenda, né? Mas era uma piada compreensível, tal, mas, não sei, algumas mulheres desse grupo não gostaram e picharam. Também picharam dos outros cartunistas. O detalhe é que a gente tinha feito um debate com mulheres que trabalhavam com isso ali na própria Gibicon, durou 4 horas o debate. E eu acho que quem pichou provavelmente não deveria estar informado sobre a programação e sobre a nossa preocupação em agradar as mulheres, em inserir as mulheres nesse mundo, né? Daí eu caí na besteira de responder num site lá, gente, o que é isso? Nossa, um enxame de feministas. Mas assim, passou, foram uns 3 dias de fúria, acho que todas, não sei se estavam com TPM ou não, eu particularmente estava. E aconteceu isso. Surpreendente, nunca tinha acontecido, né? Mas foi um bom aprendizado para mim e para a personagem. O que para você é, porque a gente brincou no início, a Amélia que era a mulher de verdade. Uhum. O que é a mulher de verdade para Priscila Vieira? O que é mulher de verdade? Complicado, né? Cada uma tem a sua verdade, né? Eu acho que cada uma vive a sua verdade. Mas hoje em dia puxa vida, a mulher que eu acho que manda no mundo, né? Acho que essa é a mulher de verdade. Não é verdade? A mulher que se expressa. Você não acha, Mira? A mulher que fala o que pensa, ou a gente às vezes deve guardar um pouquinho? Deve guardar, às vezes deve guardar, assim. As pessoas não são muito preparadas para a verdade tão escrachada. Você tem que ter cuidado para falar também, né? E nos relacionamentos, já que você... O humor pode ser um meio cuidadoso de falar coisas. Então, será, Priscila, que até nessas relações, porque você trata muito disso, das relações afetivas, é o seu tema central, né? Se a gente levasse a coisa um pouco mais na brincadeira, será que não daria mais certo? Provavelmente. Muito mais certo. Se a gente fosse mais a Meli. E se o seu parceiro também fosse a Meli, né? Tivesse 2 personalidades bem-humoradas, né? Eu acho que daria muito mais certo. Não levar as coisas tão a ferro e fogo assim, isso estraga casamento, isso estraga namoro, isso estraga tudo, né? Não, eu estou perguntando isso tudo para ela, porque é ela que pensa os conflitos, as emoções dessa personagem com a qual tantas pessoas se identificam, mas você tem também outros personagens, e eu te pergunto o seguinte, o sucesso da Meli te abriu outras portas? Acho que abriu, né? Com certeza. Ela publicada em grandes veículos, né? Certeza, as pessoas olham, gostei dessa tirinha, vou usar como tema de vestibular. Daí pegam a tirinha e colocam lá no vestibular, não sei de onde. Né? Vou colocar na cartilha de ensino, sei lá, sexual, daí ligam pedindo. Então é esse tipo de trabalho, né? Sempre aparece, relacionado à personagem, né? Porque eu tenho uma empresa de ilustração, né? Também faço ilustração para todo tipo de coisa. Assim. Preciso de um personagem para separação de lixo, igual foi da cidade de Curitiba, que tinha o papelzinho amassado, a latinha, fui eu que fiz. Então, daí não tem nada a ver com o trabalho autoral, né? Outra coisa. Mas
relacionada a ela mesma, lógico, abre portas. Né? Ela mesma se impõe e entra no mercado de trabalho. E tem alguma situação que você observa e pensa assim, ainda vou criar um personagem para isso? Puxa, sei lá, pode até ser um personagem masculino. Toda hora. É que, na verdade, todas as pessoas são um pouquinho personagens, né? São, né? São. Imagina que você encontra pessoas ou fica conhecendo alguém. Eu fico gabaritando as pessoas, assim, nossa, isso dá um personagem. É inevitável, eu gabarito. Eu fico, essa pessoa age assim, assim, assada. E gosto de psicologia, gosto de ouvir. Sim, eu imagino. É incrível quantas pessoas grudam em mim e começam a contar os detalhes mais sórdidos da própria vida sem que eu pergunte. Num ponto de ônibus, eu devo ter cara de amiga, né? Mas ainda bem que eu tenho, porque elas me contam histórias, me dão bagagem. E o cartoon no Brasil? O que você gosta? O que você acha do nível do nosso trabalho? Eu acho que é um dos melhores do planeta. Sem dúvidas. Esse ano eu fui julgar o 40º Salão de Piracicaba, que fica em Piracicaba e é o maior salão de desenho do mundo, o maior concurso. Daí a gente julgou, eu e mais 6 pessoas, cartunistas, 4.000 trabalhos. E assim, os brasileiros eu acho que são mais alegres, são mais predispostos ao humor mesmo. Né? O nosso humor é diferente? É diferente, é mais aberto, mais solar, mais escrachado. Eu acho que tem bastante diferença do humor do brasileiro para um humor de um húngaro. Por exemplo, o húngaro, você já vê que o desenho é da Hungria, mas ele é cinza. Já dá para perceber? Dá frio. Assim, Mas o humor é uma linguagem universal, né? É universal, tanto é que a gente manda trabalho para a China, concurso na China, né? Inclusive, acho que foi um sérvio que ganhou o Salão de Piracicaba. Um sérvio? Na categoria cartoon. Olha que bacana. Então, né, é uma linguagem universal. Eu vou para a China, se eu for, eu vou com um bloquinho de desenho. Assim, quero comer, sei lá, qualquer coisa, desenho. Bacana. E quem que você admira, assim, que você gosta muito? Eu gosto muito, muito do trabalho do Ziraldo, que eu acho que é um dos artistas mais versáteis possíveis, assim. Ele criou o Menino Maluquinho, com aquele traço maravilhoso, e ao mesmo tempo publicava na Playboy o Mineirinho Come Quieto, então ele agrada de 8 a 80. E eu acho que essa é a alma do cartunista, né? Eu não preciso só publicar a Amélie, eu posso publicar uma tirinha para crianças daqui a pouco, posso fazer um gibi, um livro, né, adulto ou não, né? Eu acho que ele representa bem essa coisa do cartunista, né? Da versatilidade mesmo, que a gente pode. Né? Então, até quando eu te perguntei de outros personagens, foi exatamente isso, porque você tem outros personagens e deve ter, de repente, talvez algum que você tem um carinho muito grande, mas ainda não estourou, mas você fica lá com essa expectativa. Claro, claro. Tem? Eu estou pedindo para a Amélie pedir emprego para eles. Dá pra gente já fazer uma propaganda dele aqui? Dá. Quem que você gosta? Dos meus personagens? Tem 2 que eu tô tentando aí. Um deles tem muito a ver com o meu gosto por cachorros. Que eu, por exemplo, se você tiver um cachorro e me contar uma história engraçada, eu peço, me manda foto do seu cachorro. Daí eu desenho a tirinha daquela historinha engraçada e escrevo, sei lá, você tem cachorro? Eu tenho. Como é o nome dele? Eu tenho. A Mel, ela é insuportável, ela é muito bagunceira. Mel da Mira. Daí eu faço a tirinha, depois você me conta uma história. Então, que eu faço um desenho da Mel. E outra é a deprisinha, que é a minha depressãozinha. Que às vezes me assola. Daí é um monstrinho, assim, que fica querendo que você fique triste, mas é super divertido, no fim das contas. Muito bom. Fofa. Ela é fofa. Dá raiva, mas ela é fofa. Você quer que ela vá embora, ela tá sempre ali. Ela fica cutucando. Vamos ficar triste hoje, né? Muito bacana. Priscila, você, pra gente terminar, você é bem-humorada? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode trabalhar com humor e nem ser bem-humorada. Eu acho que eu sou, na medida do possível, mas tem coisas que você não pode passar por cima, né, também. Mas acho que na maior parte do tempo, sim. Tirando a TPM, que eu fico de mau humor, sim. O resto do tempo eu sou bem-humorada. Mas aí até nesses dias tem que brincar com os personagens e fazer trabalho, o outro né? rir, né? Muito legal. Priscila, foi um prazer enorme falar com você. Muito sucesso pela Amélie. Obrigada. Os outros personagens também, que a gente ainda vai conhecer, ainda vão brilhar. Tudo de bom, prazer. Muito obrigada, Mira. Até a próxima. Até, obrigada. O Gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá.